o estudo do 9º mandamento, os pecados proibidos neste mandamento. Vamos seguir, né, nessa sequência. Quero lembrar aos irmãos que fizemos uma reflexão no domingo passado, vimos principalmente no que diz respeito aos pecados cometidos contra esse mandamento, nós vimos dois, que foram detrair e tagarelar. Quem dos irmãos lembra o que é detrair? É que eu estou lembrando dos irmãos que não é uma palavra que a gente usa comumente, né? É, por aí, exatamente. É tirar no sentido de diminuir, exatamente. Então, qual seria a aplicação, né, especificamente desse pecado? Como é que a gente diminui, certo? Desqualificando, né? Sim, diga, João. Mas normalmente é o seguinte, é nesse sentido de você, uma pessoa, você, por exemplo, diminuir o crédito da pessoa, né? A pessoa, ele tem uma reputação, ela tem um crédito mesmo, né? Onde ela está, seja em qualquer ambiente for, na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, é uma pessoa que goza de um determinado crédito, né? E aí você fala de tal maneira a diminuir isso. De que maneira? Você agrava. Um exemplo. Todos nós erramos, né? Todos nós falhamos. Evidentemente que, além de falharmos, errarmos, nós temos alguns defeitos, que com a graça de Deus a gente vai procurando corrigir. Mas o que é detrair? É a pessoa cometeu uma falha, um erro, um deslize, aí você vai e aumenta, né? Potencializa, você aumenta. Quando você faz isso, você está diminuindo o crédito daquela pessoa, né? Uma coisa até mesmo que você comete, um erro que você comete, e é uma coisa simples, banal, nada demais. E aí você chega aí, diz, não, rapaz, olha, ele fez isso, tem alguma coisa por trás dessa atitude aí. Às vezes o outro até pode dizer, mas rapaz, isso aí é bobagem. Não, mas não é bem assim não. Talvez você não saiba direito das coisas, não conheça bem a pessoa e tal, né? Então você está detraindo, né? Depreciando o caráter, tentando trazer descrédito à pessoa. E, irmãos, isso é um mal muito grave aos olhos de Deus. Eu já disse aos irmãos, né? Mas isso às vezes se faz com muita frequência, né? Mas Deus leva isso em consideração, tá certo? Inclusive o versículo bíblico base disso aí é Tiago 4:11, quando diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, né? E nós vimos também que o tagarelar também é uma quebra desse mandamento. Ele disse, sim, mas tagarelar é falar demais, né? Sim. Não acusaram Paulo de falar demais, né? O contexto de falar demais, não era falar demais. Evidentemente, eles estavam depreciando a Paulo, né? Eles estavam diminuindo o crédito de Paulo, né? A palavra de Paulo, quanto mais eles podiam, mais eles jogavam lá para baixo. Para quê? Para que as pessoas não dessem crédito a ele. Consequentemente, os irmãos sabem que não deu crédito a ele, não dá crédito ao evangelho que Paulo está trazendo. Essa é a questão. Eu já mostrei para os irmãos, né, a gente vai enfatizar isso, era muito comum. Distrair. Era, exatamente. Tem uma expressão que a gente usa, né? Não estou dizendo que é uma expressão popular, mas representa bem isso. Quando a pessoa diz, quem é fulano na fila do pão? Você está diminuindo o crédito da pessoa, né? Quer dizer, ela não pode dizer nada, ela não pode falar, ela não pode dar uma opinião, né? Por quê? Porque ela não é nada, né? Entendeu? Ela não é nada, ela não é ninguém, ela não é nada, então ela não pode falar. Então, eu sei que às vezes a gente brinca, até conosco mesmo, né? Então, às vezes não tem problema, né? A gente diz, olha, eu avisei, mas eu
né, eu comparado a... Eu não sou ninguém na fila do pão, né? Mas nesse sentido, não tem problema, é só uma expressão. Eu estou falando de quando você, e acontece muito da pessoa, tirar o crédito do outro, né? A gente está vivendo num momento e numa situação, irmãos, que o importante não é o que a pessoa diz, é quem diz aquilo. Se alguém fala uma verdade, aquilo é verdade, independente de quem fale. A gente tem que ter a sobriedade de aceitar isso. Já mostrei antes para os irmãos devem lembrar que Deus usou pessoas ímpias para falar a verdade para pessoas justas, para dizer, não faça isso não, você está errado, porque você está fazendo isso, um ímpio repreendendo um justo. Deus mandou uma mula repreender né? Botou uma mula para falar, para repreender um miserável que estava indo no caminho errado. Ele devia ter escutado, não era? Ele devia ter escutado. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Não vou escutar essa palavra de fulano não, porque é de fulano. Eu já estou detraindo a pessoa, já diminui o crédito da pessoa, né? Então eu tenho que... O que foi que ele disse? O que foi que ele falou? É verdade o que ele disse? Tem base na Escritura? Se tiver, eu tenho que ouvir. Não posso fazer uma coisa dessa, porque, de novo, muitas vezes a gente está num caminho tal, está numa soberba tal, que Deus usa um ímpio para repreender um justo. Apesar de que isso aconteceu porque o cidadão romano tinha direitos, né? Ele tinha uns direitos, e aí o cara ficou todo... Mas, de fato, ele não agiu com justiça, né? Porque, normalmente... E aí eu não tenho aprofundamento no direito romano, principalmente daquela época, mas normalmente ninguém era para ser espancado sem julgamento, né? Você já estava julgando, né? Você maltratou uma pessoa, você já está julgando ela está dizendo que ela está errada, evidentemente, né? Então ali tinha esse detalhe, mas vale para isso. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar. O ímpio é que faz isso, irmãos. Hoje em dia, eu não vou nem estar usando os exemplos, hoje em dia, pessoas, irmãos, absolutamente, eu não vou citar situações, mas acontece muito na internet. O pessoal quer desmascarar as pessoas, ele fala o seguinte, ele chega, alguém está na rua, aí ele diz assim, o que é que você acha dessa fala? Aí ele diz a fala, rapaz, é terrível, não sei o quê. Olha, foi fulano que disse, não, peraí, então se foi fulano, deve ter sido fora de contexto, vamos ver direitinho como é e tal, e tal, e tal. Aí tenta justificar a fala, porque foi aquela pessoa que disse, não foi porque ela disse, o conteúdo. Então vejam, irmãos, como a lei de Deus, ela nos adverte para a gente ter cuidado com essa postura. Então, eu vou diminuir aquela pessoa, sem levar em conta aquilo que ela disse, né? Eu estou dizendo especificamente nesse sentido, tá? Então, tagarelar era no sentido de que esse pecado é fofocar. Tagarelar é você falar aquilo que devia ficar calado. Você diz algo, esse é o sentido aqui de tagarelar, não é só falar muito, não é? Falar demais, você pode levar no sentido da pessoa ser prolixa, né? Aí é uma característica, né? Você fala, repete, explica não sei quantas vezes uma mesma coisa, e não sei o quê. Isso aí você é prolixo. Isso aí não se caracteriza como tagarelar. Tagarelar aqui tem o sentido de dizer alguma coisa que não era para ser dito. Especificamente, o texto base é Levítico 19:16, é o mexeriqueiro, é o fofoqueiro, tá? Então, a gente até mostrou para os irmãos que o verbo para não andarás como mexeriqueiro, andar, era aplicado para aquelas pessoas que faziam comércio, né? Que vendiam de um para um canto para o outro, traziam a coisa e levava, trazia e levava, né? Trazer e levar, nesse sentido. E nós vimos, irmãos, que isso, olha, acaba com a igreja, racha a igreja no meio, separa a igreja. Uma fofoca, ele acaba com uma igreja, pode ter certeza, porque vai aumentando a coisa, não tem como. A fofoca, ela tem a capacidade de se multiplicar
e se robustecer, ela fica forte. Ela fica tão forte que as pessoas não querem e depois não aceita mais a verdade, não é? Não aceita mais a verdade. Por que algumas pessoas, aí vamos voltar para a questão do direito mesmo, por que algumas pessoas são processadas, né? Porque quando você conta uma coisa, ela se espalha de tal maneira que você já afetou a reputação da pessoa. E todo mundo sabe disso, e mais ainda, quem tem má fé, má intenção, que quer machucar o outro, ele já faz isso, ele solta alguma coisa, deixa o negócio ir. Por quê? Não, aí mesmo que a pessoa vá a público e diga, e todo mundo diga que é verdade, aquele negócio já se espalhou de tal maneira que não tem mais como mitigar em todo o dano que foi causado, porque já causou o dano, a reputação já foi afetada. Nem todo mundo que ouviu a fofoca vai ouvir a explicação e a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado. É tão cuidadoso que Deus deixou isso para o seu povo, para a gente ter uma noção de como é maléfico para o povo de Deus. Ele disse: não andarás como mexeriqueiro, como fofoqueiro. Está certo? De forma nenhuma. Então nós vamos continuar, irmãos, os estudos sobre os pecados. Como eu disse aos irmãos, há uma sequência desses pecados aqui que aparentemente parece que são até sinônimos, mas ele tem as nuances importantes para a gente estudar, para a gente ver. Por exemplo, o próximo pecado listado é cochichar. Cochichar, mas fazer um cochicho. Fulano está cochichando, não é? Em que sentido esse cochichar? O sentido do pecado. Quando você cochicha, cochichar é dizer segredinhos, dizer segredos, contar segredos só a fulano. Você pode falar baixo no ouvido de uma pessoa orientando. Está cochichando? Por um lado está, mas está orientando. Às vezes a pessoa está falando em público, né? Aí ele deu uma pausa, o outro vai falar, e você diz assim: olha, tome cuidado com relação a essa questão, porque dependendo da maneira que você vai falar, isso pode ser mal interpretado. Isso não tem nenhum problema, isso não é pecado, muito pelo contrário, né? Pelo contrário, você está levando o outro a ser prudente naquilo que ele vai falar, porque muitas vezes a gente fala no sentido, mas nem todo mundo entende no sentido que a gente está dizendo, não é, irmãos? Isso é normal. Então alguém que está ouvindo, uma pessoa atenta, sábia, vai dizer: epa, pode ser, eu sei em que sentido ele está dizendo, mas alguém pode entender errado. Então, vou dizer: olha, aí chega aqui para ele, quando você for falar, tal, não está falando mal, não é esse cochichar aqui. Esse cochichar é dizer segredos. Vamos ver a referência bíblica que é utilizada? Todos abrindo aí, Romanos 1, 29. Os irmãos aqui da minha esquerda vão abrir em Romanos 1, 29, os da direita vão abrir em Provérbios 16, 28. Os da minha esquerda, Romanos 1, 29, os da direita, Provérbios 16, 28. Qual é o sentido aqui de cochichar? O sentido de cochichar é dizer segredinhos, é difamar. Quer ver? Yasmin encontrou Romanos 1, 29. Leia aí bem forte, bem alto, para todo mundo escutar. E do lado da direita, Rutinha vai ler Provérbios 16, 28, bem forte também. Então o foco aqui é sendo difamadores. Ruth, olha só, isso aqui é muito importante, irmãos. O difamador separa os maiores amigos. Quem gosta, irmãos, da contenda? Quem adora ver o desentendimento, a desarmonia? Quem é? É o inimigo das nossas almas. A gente não pode jamais cair nessa. A gente tem que entender que nós temos que lutar contra essas coisas. Dizer segredinho. Para que você está contando o segredinho dos outros? Para que isso? Isso é difamação. O que é difamação? Criar má fama, desacreditar. Aqui, olha, em Romanos 1, 29, Paulo está mostrando que isso é típico de pessoas a quem Deus entregou a si mesmas para pecarem. Pessoas que Deus não lhes restringe os intentos,
como Deus não restringe os intentos, ela é difamadora, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Do mesmo jeito, a gente tem que ter cuidado. De novo, a gente voltar aos nossos tempos, à nossa época, a internet, os canais de YouTube. A gente tem que ter cuidado para ficar dando audiência para quem é difamador. Cuidado. Uma coisa é ver informação, outra coisa é ver uma pessoa que adora, faz da difamação a sua plataforma de sucesso, não é? Pergunta aos irmãos, quantos crentes não ficavam assistindo alguns programas de televisão que claramente a pessoa era especialista em fofoca. Tinha uns nomes, é porque eu acabei esquecendo. Pronto, é um desses aí. O nome do programa, isso é um programa, era um quadro, né? Chama Fofocalizando. Aí você fica lá na frente, hein? O cara é especialista em ficar vendo a vida dos outros, com quem ele falou, com quem ele almoçou, a festa que ele foi, não sei o que é que ele fez. E a pessoa assistindo esse programa, esse quadro, sei lá o que for, isso aí está longe de nós. A gente tem que cortar, riscar isso daqui, dizer, rapaz, isso não é coisa para crente, não. Com o que é que eu estou enchendo minha cabeça? Né? Paulo diz em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cara fica com isso na cabeça. Aí chega para o outro, aí daqui a pouco aí vai conversar com o rapaz, tu viu que fulano não sei o que fez com cicrano? Viu isso aonde? No programa. Fofocalizando. A base, presta atenção, irmãos, a base dos ímpios, do sucesso dos ímpios, é a quebra do mandamento. E eu alimentando essa audiência. Fazer isso não, irmãos. Longe de nós isso aqui. O difamador separa os maiores amigos. Eu vou dizer, vou insistir, irmão. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Nós fomos chamados para sermos bombeiros. O crente é um bombeiro. Ele apaga o fogo. Ele vê as pessoas discutindo fora de harmonia, ele jamais contribui para a desarmonia, ele vai fazer o contrário, mesmo entre ímpios. Ele não é uma pessoa ele não é uma pessoa beligerante, ele guerreia pela verdade da palavra de Deus, ele é pronto, é disposto para lutar pela verdade, pelo reino de Deus. Mas vê as pessoas assim, ele está vendo, ele enxerga, ele compreende que é Satanás que está fazendo isso. Inclusive essa desarmonia, essa guerra entre as pessoas não contribui com o reino. Ele é um pacificador. Eu repito para os irmãos, está na bem-aventurança. Bem-aventurados são os pacificadores. Então eu vou repetir de novo aquele ditado popular: se eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Não, o crente dá um boi para não entrar e uma boiada para sair. Ou se ele vê que o negócio é caro mesmo, ele dá logo a boiada. Toma, meu filho, toma a boiada inteira, que eu não quero entrar numa briga, não. Não é isso, não. E independente do que for, não, porque fulano está dizendo isso, está dizendo aquilo e tal. Irmãos, a gente vai ficar dando ouvidos e valorizando a mentira. O que é que acontece quando você valoriza esse tipo de coisa? O que é que acontece? Os irmãos sabem na prática o que é que dá. Piora a coisa, aumenta, muita gente se envolve e fica uma divisão, um fica por fulano, outro fica por cicrano. E o que é que acontece? Separa os maiores amigos. Quem nunca viu isso na vizinhança, ou até às vezes na família? Pessoas se intrigam umas das outras, irmãos. São familiares, colegas de trabalho. Antes, pessoas unidas. Eles não estavam lidando um com o outro. Eu já vi esse exemplo disso. Pessoas que são bons trabalhadores, mas um tomou partido de um lado, outro tomou partido do outro. Veio fulano disse isso, cicrano disse aquilo. Acabou, irmãos. Acabou-se. E Satanás batendo palma. E o crente? Não, irmãos, crente não.
Olha, tome cuidado, você tem que ter muito cuidado. O perigo que há, o perigo na disposição da língua. Uma pessoa, quando você vê uma pessoa que gosta da discórdia, que semeia discórdia, você pode observar, às vezes tem pessoas que são boas, mas uma hora tem um negócio com fulano, outra hora tem um negócio com cicrano, não sei o quê, é uma pessoa que semeia discórdia, não é? Está envolvido, tem, vou usar uma expressão, tem treta na família, tem treta na vizinhança, tem treta no trabalho, essa é uma pessoa que não é pacificadora, e normalmente está ligada a quê? Ou pessoas que são difamadoras, ou pessoas que dão ouvidos ao difamador. Aí é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Você ia falar, Zé? Sim. Exatamente. Que você não deve provocar separação. Agora, se a verdade, se a palavra separar você dos outros, isso se chama, irmão, santificação, viu? Tem que ter cuidado, né? A observação importante, né, que Zaqueu fez. O que a gente está falando aqui é o cuidado da difamação. O que a gente está falando, né, é o cochichar, o contar os segredinhos. Então, quem tem facilidade tanto de falar segredinho como está escutando o segredinho, precisa questionar o seu cristianismo. Eu gosto de escutar, eu gosto de saber das últimas novidades. O pessoal brinca assim, até no ambiente de trabalho, vem cá que eu vou te contar a nova, contar uma quente, sei lá, tem umas expressões que você usa aí. Deixa eu contar uma coisa. O que é que você vai contar? O que é que você vai falar? Que segredo você vai falar? Se é segredo, será que isso não era para ficar quieto, né? A intenção, com que intenção? É isso que a gente está colocando, irmãos. Por quê? Eu estou lhe dizendo, por que a gente tem que trabalhar muito com isso? Porque nosso ouvido, ele é tendencioso, ele gosta de ouvir novidades, segredinhos. Nós temos que trabalhar o inverso, nós temos que cortar isso. Aí você vai ver, vai acontecer isso que Zaqueu está dizendo. Na hora que você começar a cortar aqueles que gostam de segredinho, o pessoal vai começar a lhe escantear. Rapaz, só quer ser. Não só quer ser não, porque isso está errado, isso é pecado. Aí fica contra você. Só quer ser o crente. Só quer ser a palmatória do mundo. Tem essa expressão, já ouviu também? Só quer ser a palmatória do mundo. Não é isso, irmãos. Não é isso. A gente quer fazer aquilo que está correto. Aí, eu volto, todo o estudo eu digo, é fácil? Não. Porque a gente está envolvido, está num mundo que a difamação virou coisa normal. É normal. A gente é que não pode considerar isso normal, porque não é, para Deus não é. A palavra de Deus está dizendo isso, a gente não pode considerar isso uma coisa do nosso cotidiano. Então nós nem podemos fazer, nem podemos estar dando margem para essas coisas, tem que ter sabedoria. Até no falar, até quando a pessoa vem com esse tipo de coisa, tem que ter sabedoria no falar, até para orientar a pessoa. Também não é para chegar ao outro, você é um fofoqueiro, difamador, não sei. Tenha calma, irmão ou irmã, fulano, isso não é bom, isso não vai trazer benefício, nem para você, nem para o outro. Olha o que a palavra de Deus diz e tal. A Bíblia diz assim, vai com amor, vai com paciência, com misericórdia, tá certo? Reforçando, nós somos pacificadores, fomos chamados para ser pacificadores, nós somos aqueles que vão reconciliar. Nossa missão é reconciliar o homem com Deus, não é, irmãos? É reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, é reconciliar o homem com Deus e reconciliar o homem com seu próximo. Por que não? É lógico, se a pessoa não quiser, paciência. Você vai dizer, pode ser que aconteça isso, viu? Você tem dois brigando, tem dois intrigados um do outro, aí você nem dá razão a um, nem dá razão ao outro. Aí todos os dois estão errados, aí os dois vão ficar com raiva de você. Mas rapaz, olha, eu falei a verdade, perdi os dois. Olha, antes pelo menos um me ouvia. E infelizmente, no fundo, o que acontece? É melhor para você que seja assim. É dolorido, mas é melhor que seja assim. Se você não quiser me ouvir, se você ficou com raiva de mim, eu sinto muito. Eu não estou com raiva de você.
Mas se você quiser ficar com raiva e não quiser mais falar, isso é uma questão sua. Eu não estou. Mas eu não vou concordar com isso. Eu não concordo com aquilo que você disse com fulano, nem concordo com o que fulano disse com você. Isso está errado, vocês deviam eram unidos, rapaz. Fica dando ouvido à fofoca de um lado, é porque fulano disse, eu sei que porque fulano é de confiança, olha, e não sei o que, disse isso, disse aquilo. Tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado com isso. Então nós somos do ministério da reconciliação. O crente é um reconciliador. Mas pode ser que você, como eu disse, fique como o ruim na história. Não tem problema não. Contanto que você esteja atentando para a lei de Deus, cuidando da lei de Deus, né? Deus uma hora vai honrar, irmãos. Uma hora a verdade vai aparecer. Vai ver que você não era você que estava brigando, né? Você estava desejando fazer o contrário. Confie na justiça divina. Confie. Não vai dar certo. Então, tagarelar, falar demais, maledicência, cochichar, que é difamar, tá? O que é que você faz quando tem uma pessoa perto de você que tem essa disposição? Você se separa. Certa feita, tive uma situação, eu estava no trabalho e faz alguns anos e estava ocupando um cargo de gestão. Aí eu estava na sala lá e chegou uma pessoa e disse, olha, eu gostaria de lhe dizer uma informação. Eu disse que eu agora estava ocupando um cargo de gestão maior, mais ampla. E antes essa pessoa estava sob a minha responsabilidade, mas agora eu tinha ascendido a uma questão hierárquica superior. Aí essa pessoa que trabalhava antes comigo chegou e disse, olha, tem uma coisa para dizer, olha, fulano, não sei o que. Eu disse, como é? Aí eu disse, não quero saber não. Você não quer não? Eu disse, quero não. Viu? Olha, eu vou gerir as coisas, vou andar aqui, mas eu não quero ficar sabendo o que fulano está dizendo ou está deixando de dizer não. Pronto. Nunca mais essa pessoa veio me trazer nenhuma informação de fulano, nem de ciclano. Não ficou com raiva de mim não. Às vezes ficam, mas outras vezes não fica não, irmãos. Não fica não. Deus dá graça e a pessoa passa a lhe respeitar. Acontece. Então temos que ter sabedoria. Talvez eu pudesse até escutar o que ela tinha para dizer. Talvez seja, deixa eu escutar para ver. Mas ela já veio dizendo que ela queria dizer aquilo que fulano estava dizendo a respeito de mim. Eu disse, eu nem quero saber. Porque muitas vezes quando você escuta, irmãos, o coração é enganoso. Ele já leva uma pontada, já inflama e tal. Tá certo, com sabedoria. Então vamos adiantar, ver mais alguns outros pecados. Por exemplo, escarnecer. Olha só, zombar. Escarnecer no sentido de zombar é uma quebra desse mandamento. Porque o que é escarnecer? É ridicularizar as pessoas com o intuito de feri-las, de entristecê-las. E lembre-se, esse mandamento aqui, irmão, ele trata muito a respeito da dignidade da pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. A gente não pode esquecer isso. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É claro que uns se parecem mais com Deus, né? É claro que uns são mais imitadores de Deus, como nós vimos na pregação, outros não. Mas existe uma dignidade intrínseca do ser humano. E quando você perde isso, é muito ruim, irmãos. Porque a primeira coisa que faz é, como também nós vemos nos dias de hoje, a pessoa acaba com a reputação do outro. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo, as pessoas são destruidoras da reputação dos outros. Precisamos ter cuidado com isso, muito cuidado. Então, escarnecer é ridicularizar o outro. Qual é o intuito dele? Ferir, entristecer, atacar. Qual é a referência bíblica? Vamos para Gênesis agora, Gênesis 21:9. Gênesis 21:9. Vamos ler bem forte aí, irmanita. Caçoava. Esse caçoar aqui é escarnecer, zombar, fazer piada, desdenhar. O que é que estava acontecendo? O filho de Agar, Yasmin que gosta do nome, né? Que era o filho de Agar, Yasmin, tu lembra? Diga aí. Ismael, muito bem. Ismael, se essa menina fosse judia, ela decorava a genealogia do povo todinho. Ismael
ele gostava de diminuir Isaac, ele gostava de fazer piada. Toda oportunidade que ele tinha, ele estava ferindo, entristecendo ele. Olha, irmãos, isso é muito comum, ocorre muito entre crianças, viu? Entre crianças e adolescentes, a gente tem que ficar atento. As crianças, elas fazem isso com naturalidade, viu? Eles escarnecem um dos outros. Hoje a gente chama isso de bullying, mas a Bíblia chama de escarnecer. Não é novidade não, tá certo? Para a Escritura. Nada se faz novo debaixo do sol. Tá? O bullying é uma forma de zombar, de fazer piada, de diminuir o outro, atingir ele no seu íntimo, botar ele lá para baixo. É isso que é. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Agir dessa maneira é pecar contra o mandamento, porque está afetando a pessoa, seu nome, está afetando aquilo que a pessoa é. E como isso acontece? Isso acontece por várias circunstâncias. Quem gosta de fazer isso, se aproveita do momento, se aproveita de uma situação que o outro está passando. Quem sabe, às vezes é pior quando pega assim um defeito da personalidade da pessoa para fazer, né, para escarnecer dela, não é? Ou uma condição física da pessoa. A pessoa tem determinada condição física que leva a isso, tá certo? Às vezes ridiculariza a pessoa até pelo nome que tem, pelo nome que a pessoa, né, que o pai e a mãe colocou nele, e faz, escarnece de todas as maneiras. Então nós temos que dizer e ensinar desde cedo às nossas crianças. Olha, isso acontece na escola, nem se fala. Na escola isso acontece demais. Chega um menino em casa triste, chorando. O que foi? Meus coleguinhas fizeram isso. Fizeram o quê? Escarneceram. Então você tem que saber disso. Se você ouvir que seu filho está fazendo isso, você tem que corrigir imediatamente seu filho. Corrija, isso é um pecado. Isso não é só uma coisa de só menos, não. Evidentemente que você tem que fazer o seguinte: se seu filho está sofrendo isso, fortalecê-lo, tá? Fortalecê-lo, dá a ele condições de enfrentar essa situação, orienta, instrui, educa, mostra que isso é um pecado, mas fortalece-o pela palavra, pela Escritura, tá? E evidentemente vai tratar essa questão. Hoje, como as pessoas estão muito mais sensíveis, escarnecer um outro está levando a suicídio, está levando a depressão, não é? Hoje as pessoas estão um pouco mais sensíveis. Então isso é algo que a gente precisa ter bastante, não, evidentemente, não fazer, não desdenhar de ninguém por causa da sua condição, escarnecer, ridicularizar. Tem que ter cuidado, tá? Às vezes a gente não gosta, por exemplo, tocar na ferida, né? Tem umas figuras aí, inclusive algumas autoridades aí, bem conhecidas, que são pessoas ímpias, estão fazendo mal, estão agindo de forma errada, mas às vezes ele tem defeitos físicos, tem algum defeito físico, aí a gente vai e solta uma piadinha, solta uma brincadeira, está escarnecendo, está ridicularizando. Além de quebrar o 5º mandamento, né? Está quebrando o 9º mandamento também. Então, tem que ter cuidado, tá? Mas às vezes a gente acha bom, né? Porque ele é uma desgraça. Se não presta, está fazendo o que é errado, fazendo mal às pessoas. Aí qual é a tendência da gente? Arruma um jeito para pecar, né? O coração da gente é assim, irmãos. É o que a gente tem que fazer? Lutar contra isso. Junto com escarnecer, tem outro pecado. Eu disse, seus irmãos, estão bem próximos, né? Tagarelar, cochichar, tão próximos, porque um fofoca, o outro difama, né? Dificilmente numa fofoca a pessoa não difama, né? Dificilmente. Mas são distintos, né? São situações distintas, tá? Como eu disse aos irmãos, né? Não, eu fui falar com fulano, mas eu disse a verdade. E aí, está errado? Tá. Depende do motivo pelo qual você fez esse motivo. Contou um segredinho?
nós vimos que é pecado. Contou um segredinho, falou o quê? Para diminuir a pessoa, expôs um erro dele, é pecado, está errado. Nós vimos que a gente vai poder falar quando for para corrigir, quando for para ajudar, quando for para tratar um problema. Aí você tem que ter sabedoria, você vai tratar isso aí. Quando não, tem que ter muito cuidado. Então, junto com escarnecer, tem vilipendiar. Vilipendiar. O que é isso? É quando você é alvo de zombaria. Normalmente está ligado à fé. Olha o exemplo aqui. Vamos lá para 1 Coríntios 6,10. Evidentemente também, irmãos, os irmãos devem lembrar, né? Quem foi mais escarnecido e zombado foi Jesus Cristo, viu? Ninguém recebeu mais escárnio aqui na terra do que Jesus Cristo, não. 1 Coríntios 6,10. Quem vai ler agora? Clesley. Aqui está, o vilipendiar está ligado a maldizentes. Esses aqui faziam o quê? O maldizente era aquele que alvejava o crente, zombava do crente por causa da sua fé. Isso está ligado a escarnecer. Os crentes muitas vezes eram chamados de hipócritas por causa da sua fé. Aquilo que a gente disse anteriormente, você só quer ser, também não pode nada, e aí você menospreza, atribui algo mentiroso ao crente de forma intencional. Por isso que eu disse aos irmãos que Cristo foi o mais escarnecido e foi o mais vilipendiado de todos. Isso está na própria Escritura. Vamos mais uma vez aí, de 1 Coríntios 6,10, vamos para Mateus 27, 28 a 31. Mateus 27, 28 a 31. Vamos, Girlene, lê bem alto, bem forte. Isso aí era o quê? Isso aí era todo tipo de quê? De escárnio, né? Todo tipo de menosprezo Jesus recebeu. Por isso que eu digo, irmãos, a gente não recebeu nem 10%, nem passou nem 10% pelo que Cristo passou. Ele fez isso por causa dos seus, por causa dos eleitos. E a gente precisa exercitar. Eu lembro sempre dos mártires, né? A gente lembra dos mártires. Mas nós temos como exercitar, irmãos, isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Os mártires foram escarnecidos, vilipendiados, ultrajados, difamados. E você vê a postura deles, a sobriedade, a seriedade. Muitos deles passaram por isso em praça pública, não foi? As pessoas iam lá, viravam um espetáculo, eles viravam um espetáculo. Nós podemos começar, irmãos, dentro de casa, exercitando, não diminuindo o outro, onde nós estivermos, no nosso trabalho, na rua, na escola. Digo escola, seja de qualquer nível for, quem está na escola, quem está na universidade, não usar essas mesmas armas, exercitar isso nas nossas vidas, lembrar que quem mais passou por isso foi Jesus Cristo, que mal nenhum fez às pessoas, que respeitou todos eles, respeitou, não pagava mal com mal, não pagava injúria com injúria. Quando acusavam ele de uma coisa ou outra, ele disse: olha, é você que está dizendo isso, mas você nem se defende, né? Você não abre nem a boca, você nem se defende. Tem hora que era o momento de ficar calado, e talvez seja isso, né, o nosso melhor exercício, né, em muitas situações, nem sequer responder, ficar calado, talvez seja melhor, do que a gente querer advogar, né, em causa própria e acabar incorrendo em pecado. Não é que você não pode dizer nada, a gente já mostrou isso aqui para os irmãos. Você pode, mas muitas vezes a gente entra em confusão por causa de quê? Dá ouvidos à maledicência, né? Alguém chamou alguma coisa e disse: eu vou lá falar com fulano. Ó, não acontece? Não vai ficar assim não. Já ouviu a conversa, já está errado. Inflamou o coração e vai lá falar com ele. Vai dar em quê? Pecado, problema. Vai dar problema, irmãos. Mas é verdade, eu sei que fulano está dizendo isso, meu irmão, entregue ao Senhor. E ainda peça misericórdia a quem está falando isso, lhe vilipendiando, né? Lhe menosprezando, lhe desrespeitando com relação à sua fé.
Tem hora que a gente tem que entender isso e exercitar isso. Esse é o exemplo que Cristo deixou para a gente vai seguir esse exemplo, porque não teve quem mais tenha sido escarnecido nessa terra do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como ele agiu, e veja como ele reagiu. Vai atingir o quê? Nosso ego, nosso nome, aquilo que dói, né? Que dói. Mas o crente, irmão, precisa ser casca grossa, aguentar. Quando eu era menor, a irmã Nita deve lembrar dessa expressão. A gente às vezes dizia assim: olha, cuidado com fulano, que ele é não me toque. Não tinha isso? A Gisele lembra disso não, que é muito nova. Não tinha isso na Bahia não? Tinha não, né? Não me toque. Qualquer coisinha, se dissesse, cheio de 9 horas, cheio de... hoje não me toque. O crente, irmãos, é casca grossa para essas coisas. E isso, não fique sensível. Oh, meu filho, disseram isso com você. Não faça isso não com a criança. Você está acabando com a criança. Não, fortaleça ela. Não para ela revidar, preste atenção, cuidado, para revidar. Ele disse isso com você, diga isso aqui com ela para outra, diga, acabou-se. É um pecado atrás do outro. Não diga, não é isso não. Se fortaleça, meu filho. Não é assim não. Olha, fulano está errado, seu colega está errado. Ele está agindo errado, ele está aprendendo errado. E vê o que é que o outro está dizendo dele, né? O que é que está dizendo a respeito da criança. Mostrar, não, isso não é verdade. Se for algum problema, algum defeito que a criança tem, diz, olha, isso aí, a gente nasceu assim, Deus quis que fosse dessa maneira, a gente vai enfrentar isso, ela vai ser uma criança forte, que a vida é dura, os dias são maus, as pessoas são más, e a gente precisa enfrentar isso, ir adiante, e consequentemente, glorifica a Deus dessa maneira. Você vai ver ou um crente ou uma criança que não vai estar revidando, não é? O crente está revidando o tempo todo, ele aguenta a pancada. Eu já usei a expressão, os irmãos sabem, nas lutas de boxe, aquele negócio, a pessoa assimila o golpe. Você foi golpeado, mas você segura, assimila, vai em frente, amadurece, cresce, ajuda os outros, né? Quando você passa por essa situação e consegue ir adiante, você está preparado para ajudar os outros a passar por isso também. Você segura, você dá o suporte, você vai em frente. Você lembra que Jesus passou por isso, suportou as dores, a vergonha, não é? Não é fácil, irmãos, principalmente quem já passou situações, né, desde pequeno. Alguns não esquecem, né? Alguns ficam com aquilo guardado, mas é o momento de ir à frente, de ir adiante e confiar no Senhor e colocar essa situação diante do Senhor. Já imaginou que coisa bonita o seu filho passar por uma situação como essa, você chegar com ele, conversar com ele e dizer assim: vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia pelo seu colega que fez uma coisa dessa com você. Ao invés de chamar o menino e dizer: agora você vai brigar. Os irmãos estão entendendo? Não estou falando que é para os filhos da gente ficarem sofrendo as coisas, eles se fortalecerem para saber lidar com isso, agir e reagir da forma correta. Vai livrar ele de muito problema, de muitas situações. Acho que já disse isso aos irmãos. Eu estava mais ou menos assim acho que era acho que era o último ano para ir para o ensino médio. Aí os homens, né, os hormônios estão tudo à flor da pele, hein? Quer se firmar como homem e fica brabo, né? E discute com os outros na sala de aula. E eu me lembro que eu tinha um colega que era o mais forte e tal, e uma vez a gente discutiu na sala de aula. Aí ele veio para cima que era forte, né? Eu era magrinho. Acredita, irmãos, um dia eu já fui magrinho assim. Eu era magrinho. Aí ele veio para cima de mim, aí eu olhei para ele e disse: ô fulano, tu acha que eu vou brigar contigo? Tu está enganado, viu? Eu não sou bobo não, viu? Vai brigar comigo? Você não vai brigar comigo? Não, que eu não vou brigar com você, meu filho. Pode, entre aspas, tirar o cavalinho da chuva, que eu não vou brigar com você. Se aquiete e fique aí na sua.
evitei um problema sério. Sabe o que aconteceu? Esse cara virou meu amigo, me chamava para ir para a casa dele. Não saber enfrentar as situações. É lógico que existem situações mais complicadas, principalmente quando voltando aqui para a gente finalizar, né? O menosprezo às vezes acontece de forma coletiva, não é só um, vários estão fazendo isso, mas passamos por situações difíceis e precisamos saber enfrentar isso à luz da palavra de Deus. Longe de nós fazer isso, irmãos, menosprezar, maldizer, longe de nós diminuirmos. E eu finalizo dizendo o seguinte: Cristo falou: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Você é um bem-aventurado. A gente às vezes esquece essa bem-aventurança, né? A gente só lembra das primeiras: bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Mas tem o bem-aventurado aqui que sofre injúria, aqui ó, vilipêndio. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, que são difamados, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Isso é difamação. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A gente tem que lembrar dessa bem-aventurança. Não cometer, evidentemente, esses males, mas se é pelo Evangelho, irmãos, se é pelo que você está fazendo, honrando a Deus, honrando a lei de Deus, é para a gente considerar uma bem-aventurança e agradecer a Deus. É um pouco diferente, né? Esses ensinos do que normalmente a gente escuta lá fora. Se for passar por isso, vai dizer: corra atrás dos seus direitos, né? Vá limpar o seu nome. Não se preocupe com isso não. Se é por causa do Evangelho, em qualquer lugar, em qualquer situação que você for, você é um bem-aventurado. E lembrando que Cristo ainda disse assim: orai pelos vossos inimigos e pelo que vos persegue. Que Deus nos faça entender, irmãos, a sua palavra e a sua lei. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar.